E se a gente lembrasse de um jogador que todo mundo sabia o que ia fazer, mas ninguém conseguia parar? Um jogador que alguns descreveram como o mais imparável de uma geração. Esse jogador é Arjen Robben. Robben era um daqueles jogadores especiais de ver durante a carreira, com uma habilidade única de usar o pé esquerdo, cortar para dentro e chutar no canto de fora da área. Era loucura. Ele mostrou para todo mundo que não precisava de dois pés para ser um grande jogador, e que um só podia fazer o trabalho. Então hoje vamos falar de Robben, e como seu único movimento dominou o futebol. Robben começou a carreira no Groningen em 2000 e tinha só 16 anos. Mostrou bastante potencial nos primeiros 18 jogos, marcou 2 gols, 1 assistência e foi nomeado jogador da temporada pelo clube. Na temporada seguinte ele foi ainda melhor, jogando 34 jogos e marcando 10 gols e 4 assistências, chamando a atenção do PSV, gigante holandês. O clube comprou ele por 4,2 milhões de euros, na época a maior venda do Groningen. Lá, junto com Matthäa Kessman, o atacante do time formou uma dupla mortal, apelidada de Batman e Robben, fundamental para eles ganharem no final do ano o título da Eredivisie, por 1 ponto de diferença do Ajax. Na temporada seguinte, Robben chamou o interesse do Manchester United, que queria trazer ele e o CR7 como grandes contratações jovens do ano. O acordo verbal com o PSV era de 10 milhões de euros, mas quando o United fez a oferta oficial, só ofereceu metade desse valor. Então o acordo caiu e o Chelsea se aproveitou, fazendo uma oferta de 12 milhões, aceita em março. Infelizmente para o PSV, depois do acordo, Robben se machucou e ficou fora até o final da temporada, só participando de 23 jogos na liga. Antes de ir embora, ele ainda foi chamado para jogar Euro com a Holanda, ficando a maior parte do tempo no banco por conta das lesões, mas tendo um papel crucial nas quartas, convertendo o pênalti decisivo na disputa. Quando a janela de transferência abriu, o Chelsea trouxe Robben junto com Kessman, recriando a dupla Batman e Robben. Mas ele ainda estava sofrendo com lesões e se machucou logo na pré-temporada, ficando parado até outubro. Também foi por aqui que ele percebeu um câncer no testículo, que no começo assustou muito e até pensou em deixar o futebol de lado, mas conseguiu superar com cirurgia e voltar 100% aos gramados. E quando o homem voltou, destruiu, ganhando o prêmio de jogador do mês logo no primeiro, até se machucar de novo, agora em uma partida contra o Blackburn, em fevereiro de 2005. Enquanto ele jogou, o Chelsea permaneceu invicto, ganhando 14 jogos e empatando 2, com 14 participações de Robben, praticamente imparáveis. Era o começo da era Mourinho no Chelsea, e até se machucar, Robben estava acabando com todo mundo. Mas mesmo sem o holandês, o time conseguiu garantir o título da Premier League depois de 50 anos, sem perder até acabar a temporada. No final, Robben marcou 7 gols e deu 9 assistências em 18 jogos, praticamente uma participação por jogo. Na próxima temporada no Chelsea, mais uma vez ele ia ter problema com lesão. Isso já estava esgotando a relação dele com o Mourinho, que gostava de jogadores que estavam sempre disponíveis e em forma. Mas mesmo assim, eles conseguiram ganhar a liga mais uma vez na temporada 2005-2006. Na temporada seguinte, a mesma história, e Robben sofria mais uma lesão em um jogo contra o Liverpool. Só conseguiu voltar na final da FA Cup, vindo do banco de reservas e dando essa assistência pro Drogba aos 88, levando o título para casa. Mas as lesões não iam parar por aí, e na qualificatória da Euro, contra a Romênia, teve mais problemas, agora precisando operar o joelho e parar de jogar mais uma vez. Isso desgastou ainda mais a relação com o Mourinho, que achava que ele nem deveria ter jogado aquela partida. Como resultado, só jogou mais 2 jogos, e um contra o Liverpool, na semi da Champions, que o Robben ainda perdeu um pênalti. No final da temporada, o Chelsea decidiu vender o holandês. Quando ele apareceu no mercado, o Real Madrid contratou por 35 milhões de euros. No Real ele começou vindo do banco, mas rapidinho conseguiu se consolidar, marcando 5 gols e 5 assistências em 28 jogos. Só que a participação era muito maior que esses dados. Ele gerava muitas jogadas com bolas enfiadas e oportunidades de gol. No primeiro ano, o Real terminou a liga 18 pontos na frente do Barça, garantindo o título com folga. Na segunda temporada pelo clube, ele conseguiu jogar ainda mais jogos, mas no final da liga ficaram em segundo, atrás do próprio Barcelona. Mas a maior mudança só ia acontecer no ano seguinte, quando Florentino Pérez voltou como presidente do clube e queria começar a nova era dos Galácticos, contratando Kaká por 65 milhões de euros, CR7 por 94, Benzema por 35 e Xabi Alonso por 34. Depois dessas super contratações, Robben perdeu o espaço e o clube estava precisando de dinheiro. Além disso, ele não era uma contratação de Florentino e não era visto como um cara confiável pelos períodos de lesão. Essa saída foi um pouco diferente da do Chelsea. Lá a relação já estava bem desgastada. Aqui ele queria ficar. Robben acabou assinando com o Bayern de Munique por 25 milhões de euros, 10 a menos do que o Real pagou para o Chelsea, um bom desconto. Nessa altura da carreira, ele já tinha ganhado vários troféus nas 2 principais ligas do planeta. Até aqui no canal ele já tinha deixado o like e estava inscrito. E a única coisa que faltava, o título da Champions League. E logo na primeira temporada pelo Bayern, ele viu que isso não estava tão longe assim, formando mais uma dupla letal, dessa vez com Ribéry. Naquele ano, nas quartas da Champions contra o Real, Robben usou seu drible padrão, marcando um golaço de fora e levando o time para as semis, contra o Manchester United. O Bayern estava perdendo de 4-3 no agregado, e já no final do segundo jogo, em um momento de mágica do holandês, empatou o jogo aos 73, ajudando mais uma vez o time a seguir de fase, agora para a final, por conta da regra do gol fora de casa que existia na época.
Na final eles iam encarar a Inter de Milão, cheio de estrela. Samuel Eto'o, Diego Milito, Sneijder, Zanetti e o técnico, ninguém menos que o antigo treinador de Robben, José Mourinho. Infelizmente para o Bayern e para o Robben, o jogo não ia dar bom. A Inter conseguiu anular o ataque alemão e no contra-ataque conseguiu marcar 2 gols, levando o título. No fim, o primeiro ano ainda foi um sucesso. Ganharam tanto a Bundesliga quanto a Copa do País, com a ajuda de Robben marcando 23 gols e 8 assistências em 37 partidas, ganhando o prêmio de jogador do ano na Alemanha. Robben também tinha a Copa do Mundo para jogar naquele ano, mas sofreu uma lesão no posterior contra a Hungria e perdeu os 2 primeiros jogos da fase de grupos, só estreando contra Camarões, vindo do banco. Na estreia como titular, contra a Eslováquia nas oitavas, marcou um gol na boa e velha jogadinha, passando de 2-1 para as quartas. Lá a Holanda pegou o Brasil. O jogo começou 1-0 pra gente, mas a Holanda achou esse gol aí com a nossa zaga se atrapalhando e logo depois, com a cabeçada de Sneijder, vitória pros caras. Era o fim do nosso sonho. Nas semis eles pegaram o Uruguai e Robben, diferente da maioria dos gols, marcou de cabeça, contribuindo na vitória de 3-2, levando a Holanda para a final da Copa do Mundo. Lá eles não eram nem um pouco favoritos, enfrentando uma das melhores gerações espanholas da história. Xavi, Busquets e Alonso no meio, Ramos, Piqué e Puyol na zaga, o time era sinistro. O jogo tava meio morno no começo, final de Copa do Mundo, e Robben teve uma grande chance de abrir o placar, mas perdeu com essa defesaça aí do Casillas. O jogo terminou 0-0 e foi para a prorroga, quando no minuto 116, Iniesta marcou o gol da vitória e garantiu o título para a Espanha, deixando Robben sem troféu em 2 finais seguidas. Depois disso, sua lesão antiga voltou, fazendo ele perder 2 meses da próxima temporada, só voltando em janeiro. Mas quando o homem voltou, tinha uma missão, e parecia ainda mais focado que no ano passado. Infelizmente para eles, enfrentaram de novo a Inter de Milão, agora nas quartas, e o sonho da Champions ia ter que esperar mais um ano. Na Bundesliga também não foi muito melhor, terminando a temporada em terceiro, atrás do Leverkusen e do Dortmund. Apesar dos resultados decepcionantes e das lesões, quando conseguiu jogar, Robben teve um ano insano, 13 gols e 13 assistências em 18 jogos, recebendo a nomeação para a Bola de Ouro. Agora na temporada de 2011-12, eles passaram fácil pelo Basel e o Olympique de Marseille, chegando nas semis da Champions, onde iriam enfrentar o antigo clube de Robben, Real Madrid de Mourinho. No primeiro jogo, o Bayern abriu por 1-0, mas o Real logo empatou com o Ozil. E aos 89, 2-1 para o time alemão. Mas no jogo da volta ia ser outra história. Ronaldo marcou cedo 2 gols para virar a série. Robben empatou de pênalti e o jogo foi para a disputa, mas dessa vez o Neuer estava inspirado. Pegou o pênalti do CR7, pegou o pênalti do Kaká e o Sérgio Ramos isolou, entregando a vitória para o Bayern. Na final, Robben ia enfrentar outro time familiar, o Chelsea. O jogo estava difícil para os dois lados e sem gol até o minuto 82, depois dessa cabeçada do Miller para abrir o placar para o clube alemão. Mas isso não ia ser o fim da história. Aos 87, 5 minutos depois, Drogba empatou o jogo com esse golaço de cabeça. E na prorrogação quase virou vilão, com esse toquinho em Ribéry dentro da área. Até Schweinsteiger bateu o 6º na trave e Drogba cravar, marcando mais uma derrota para o Bayern em final de Champions. Detalhe, o Tchek acertou o canto em todas as 7 cobranças de pênalti do jogo. Absurdo. Na Bundesliga de novo não deu. Numa partida crucial para decidir o título contra o Borussia, Robben teve a chance de decidir no finalzinho do jogo, mas perdeu de novo. E para piorar, Subotic ainda veio tirar onda. No final da temporada, a fama de Robben como um jogador de jogo grande estava indo por água abaixo. Em 3 anos, perdeu final contra o Inter, final contra a Espanha, 2 títulos da Bundesliga e final contra o Chelsea, sem contar os pênaltis. Com a reputação em jogo, a próxima temporada era tudo ou nada, e se não ganhasse nada, ia pegar muito mal. Na Champions eles passaram rapidamente pelo Arsenal e Juventus para enfrentar o Barça na semi, e iam destruir o time catalão, 7-0 no agregado, com 2 gols do Robben, indo para a final enfrentar o arquirrival, Borussia Dortmund, e Robben teria a chance de se vingar, parecia roteiro de filme. O jogo começou pegado e o primeiro tempo acabou sem gols. Em menos de 10 minutos, o Borussia empatou com o Gundogan de pênalti. Na carreira e mostrando que era sim um cara de jogo grande. Ainda deixou o Subotic com essa cara aí. E foi assim que ele finalmente ganhou esse troféu, que buscou por anos, mas tinha deixado escapar várias vezes, até agora. Esse também foi o começo do domínio do Bayern na Bundesliga, ganhando a liga até a aposentadoria de Robben em 2019 e durando até hoje, depois de mais de 10 anos. Esse ano tem um time querendo mudar essa história aí. Se quiserem entender um pouquinho mais, vem ver esse vídeo que a gente postou do Leverkusen. Eles estão vindo de 2 vitórias no último minuto e não perderam desde que eu postei esse vídeo aí. Estão aumentando a vantagem do Bayern, que acabou de perder pro Werder Bremen em casa de 1-0. Será que esse ano vem o título inédito da liga? Vou deixar aqui no card. Mas voltando, isso não seria a última vez que Robben jogaria. Em 2020 ele voltou para ajudar seu clube de infância que estava com problemas financeiros, o Groningen. Mas na sua estreia contra o PSV, se lesionou com 28 minutos de jogo.
ficando fora por meses e só jogando mais 2 jogos. No final da temporada, ele decidiu se aposentar de vez, já que o corpo não aguentava mais. No final, Robin vai ser sempre lembrado como um dos caras mais únicos e talentosos da geração, arriscando dizer que se não fosse as lesões, poderia até ter ganho uma bola de ouro. Ele é um daqueles jogadores que até os rivais concordavam que era divertido de assistir. Seu legado de superação e protagonismo nos títulos que ganhou nunca vai ser esquecido. E aí, também é fã do holandês? Comenta aí o que você achava desse craque e quais outros valiam um vídeo aqui no canal. Valeu!